fim do mundo. Bom, o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa. Doutor Jarbas, o que eu vi aqui vai na contramão completamente da história. Eu não sei o que está acontecendo, não é? Primeiro, as autoridades brasileiras não controlaram a fronteira quando o bicho já havia escapado da China, estava na Itália, estava na França, na Alemanha, não tinha nem controle de fronteira aqui, o que veio de gringo já contaminado para carnaval de rua com 50 milhões de pessoas da rua, já foi uma bomba biológica. Eles consideram que um jogo na Itália, no norte da Itália, foi a bomba biológica que matou quase 30 milhões de pessoas. Atalanta de Bérgamo e Valência da Espanha. Contaminou 2 países, na opinião deles, a Espanha e lá, no norte da Itália. E aqui a gente botando 51 milhões de pessoas no carnaval de rua e daí por diante, não controlando as fronteiras, nem com termômetro, para ver se o cara estava com febre, o cara que chegava de outro país, que era já foco da infecção, não era nem pandemia, não é? Ainda não tinha, era epidemia, estava concentrado ali em países da Europa. Depois foi pandêmico, atingiu todos os continentes e hoje todas as cidades brasileiras parece que já foram atingidas. E a gente vê a mesma cena na praia agora, como é possível? E a gente não acabou com esse negócio, não é? Os europeus acharam que já tinham passado pela primeira onda da doença e liberaram geral. Liberaram fronteiras e tal, e a doença está voltando violentamente. Eu li rapidamente, que eu acordei tarde, mas fui dormir tarde, que Madrid, os agentes sanitários estão fazendo um pedido de socorro, médicos, enfermeiros, agentes sanitários, para que se retomem algumas medidas, para que se evite o que seria uma segunda onda. Ninguém sabe como esse bicho age direito. Normalmente um vírus ele vai embora no inverno e volta no verão. Esse bicho já se mostrou diferente, a Europa está provando isso. O que será que está acontecendo? As pessoas já não ligam mais para o vírus, a falta de comunicação para que as pessoas entendam que essa é uma doença letal, e que pode realmente exterminar boa parte da humanidade. Será que as pessoas não se tocaram com isso ainda? Porque essa cena que a gente vê da praia é absurda, doutor. Bom dia, Datena. É um prazer sempre falar com você. É meu. Eu concordo inteiramente com as tuas preocupações, né? As pessoas precisam ter consciência de que a pandemia segue. Nós já estamos aí nos aproximando de 20 milhões de mortos, né, no mundo. Vamos atingir aí, infelizmente, em algumas semanas. E mesmo países que controlaram, esses países, os países da Europa, como você citou, a Europa nós estamos no verão, né, europeu, e em vários lugares que a transmissão estava bem controlada, as autoridades estão chamando a atenção, somente dos jovens, né, que a socialização dos jovens, festas, praias, etc., e isso possibilitou, inclusive, uma nova transmissão em alguns locais. As autoridades sanitárias de alguns países, na Espanha, algumas regiões, inclusive, voltaram já atrás, né, nas medidas de liberalização, tiveram que fechar algumas coisas de novo, porque isso é quase como uma relação de causa e efeito imediata. Se você tem pessoas próximas uma das outras sem usar máscara, você vai ter a possibilidade de transmissão entre as pessoas. E como você citou a esses episódios, né, esse jogo no norte da Itália, teve um jogo também em Guayaquil, no Equador, que foi considerado um momento de transmissão acelerada, porque você tinha ali 40 mil pessoas junto umas das outras, gritando, sem máscara. Então, tudo isso é preocupante. Eu acho que é extremamente importante a conscientização das pessoas, as pessoas saberem que, ao irem para um lugar aberto, mesmo num lugar aberto, melhor dizendo, é muito importante guardar a distância aí de 1,5 metro de uma pessoa para outra e usar máscara o tempo todo. Eu acho que isso é extremamente importante. Senão, nós podemos ter recrudescimento da transmissão. Olha, é impossível você ficar com as pessoas dentro de casa mais, mesmo porque quando você liberou, as pessoas já não aguentavam ficar mais em casa e a economia do mundo estava quebrada. Então era impossível você segurar as pessoas dentro de casa. Mas o distanciamento social, que salva vidas, tem que ser respeitado.
né? A higiene das mãos, principalmente, tem que ser feita toda hora. O distanciamento social, 1,5 m distante de cada pessoa e principalmente o uso de máscara. Tudo isso tem que ser respeitado. É impossível você trancar o cara de novo, porque vai ser muito difícil trancar. Só se for na base de exército, em regimes fechados, né, como a gente tem na China, porque lá os caras trancam mesmo e pronto, acabou. Se possível, solda até a porta, lá na Coreia do Norte e tal. Mas em regimes abertos, você já vê que tem negacionista na Alemanha. Não é? Os caras não querem mais ficar dentro de casa e tal. Que saia na rua, mas que se mantenha distanciamento social. Que abra bar, que abra restaurante, mas que se mantenha distanciamento social. Eu não ouvi o Garrafa dizer o que ele fala aqui, porque ele fala muito rápido, mas parece que o senhor está falando comigo de Washington. O senhor está exatamente na capital americana nesse momento. Eu falava com o Barão semana passada e falei, peraí, por que Nova York, que era o epicentro da doença, reabriu, não é? Pensa até em voltar às aulas e de repente controlou a doença, não só a cidade de Nova York, mas o estado de Nova York. Precisa ver o que os americanos estão fazendo de certo no estado, pelo menos, ou na cidade de Nova York, apesar das eleições, se dependesse do Trump ele liberava geral, não é? O que os nova-iorquinos estão fazendo, o que a Europa não fez. Uma das providências foi clara, porque aqui abriram os bares, primeiro dia no Rio de Janeiro, foi uma loucura, foi o que nós vimos na praia agora, no litoral de São Paulo, a gente viu no Rio. Milhares de pessoas entrando em bares, em tudo quanto é lugar, uma em cima da outra, sem máscara. O cara começa a beber, já não tem distanciamento social, enfim. Agora, o Barão me falou, aqui os restaurantes e bares estão autorizados a abrir, mas só na parte externa. Internamente não pode ficar ninguém em Nova York. Já é uma medida diferente. As escolas que vão reabrir, se reabrir, se não houver nenhuma hecatombe, vão reabrir com enfermarias, com médicos, com distanciamento social e com equipamento de proteção individual. Na França acho que é a mesma coisa. Na Inglaterra a mesma coisa, para cada criança. Criança de 11 anos com máscara. Já estão exigindo máscara em crianças de 6 anos de idade. E aqui a gente parece... E outra coisa, o governador de São Paulo fala tanto em ciência e foco, e ele deu uma afirmação aqui que me parece uma barbaridade. Ele diz que o pior já passou no Brasil, ou em São Paulo. Como que o pior já passou em São Paulo, governador? O senhor não viu a praia agora não aí? O senhor não viu que tinha gente de carro descendo para o litoral, indo para o interior? Eu quero lembrar ao senhor governador de São Paulo que basta ter um caso, porque essa pandemia começou com um caso. Um coronavírus saiu do tatu e foi comido pelo homem, ou saiu do laboratório, um só escapou e contaminou uma pessoa, que contaminou outra, que hoje contaminou, dizem que 25 milhões de pessoas, uma balela, deve ter muito mais porque não tem testagem. E matou muito mais do que 800 mil pessoas porque não tem testagem. Então eu queria avisar o governador de São Paulo que um caso só pode significar a volta desse bicho aqui. Será que ele não viu a praia aqui? O cara vem, o governador de São Paulo, que fala em foco, ciência, que ajudou a quebrar a economia, prendendo um monte de gente dentro de casa aqui, porque dizia que não podia sair. Brigou com o presidente da República, que não pode, tem que ter distanciamento social e tal. E tem mais, olha, aqui é foco, é ciência. Vem dizer que nós voltamos ao normal antes de vacina. Isso é um absurdo. Você não pode dizer que a gente voltou ao normal. Primeiro que a gente continua sendo o segundo país em número de contaminados e mortos. Né? Só aí nós não voltamos ao normal. Que história é essa de voltar ao normal? E uma autoridade que sempre primou por realmente evitar que as pessoas ficassem umas juntas das outras, porque só ser humano transmite para outro ser humano. E bicho também, mas o ser humano é que hoje leva o bicho para outro ser humano. De repente o cara fala que nós estamos vivendo um estado normal, vocês aí de fora da organização veem que o estado de São Paulo voltou ao normal, se é o maior número de casos do mundo é aqui em São Paulo. Como é que nós podemos ter voltado ao normal? Eu não entendi essa declaração do governador. O senhor entendeu, doutor Jarbas? Datena, eu creio que é preciso as autoridades sanitárias darem uma mensagem muito clara, né, para a população. Como você falou, no mundo nós já temos mais de 25 milhões de casos.
né? Praticamente 850 mil mortes já. É muito importante saber que mesmo em locais onde o número de casos novos começa a mostrar uma redução, o que é um bom sinal, se você afrouxar as medidas nesse momento e achar que venceu a guerra, isso pode ser muito ruim, porque a população pode entender que já pode, vamos dizer assim, viver como antes, né? Sem tomar esses cuidados básicos de distanciamento de uma pessoa para outra, o uso de máscara, que é fundamental. Há maneiras de se ir abrindo a economia de forma planejada, né? Como é a recomendação, né? Como você citou, aqui nos Estados Unidos, na região que eu moro, em Washington, a transmissão está bem controlada, mesmo assim, bares e restaurantes só atendem do lado de fora, as mesas estão espaçadas de uma pessoa para outra. Para você entrar em qualquer supermercado, o número de clientes é controlado para não ter muita gente ao mesmo tempo, e o uso de máscara é obrigatório. Sem uso de máscara você não entra nem num restaurante, nem num bar, nem num supermercado. E várias atividades que podem gerar aglomeração continuam suspensas. É importante manter as atividades essenciais para que a economia funcione, mas o cuidado que as pessoas devem ter, esse precisa ser mantido. A batalha não está vencida, mesmo naqueles lugares que, felizmente, estão com uma tendência de redução, porque isso pode reverter rapidamente. Se afrouxa, as pessoas começam de novo a ter esse contato próximo, sem máscara, isso pode dar um novo pico, como a gente viu. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados do sul, a Flórida, a própria Califórnia, o Texas, que achavam que tinham tido uma primeira transmissão baixa lá em março, resolveram abrir tudo de uma maneira descontrolada, digamos assim, tiveram um pico maior do que o de Nova York. Né? Agora, felizmente, também lá as pessoas se conscientizaram mais e começam a reduzir, mas isso é quase que inevitável. Se você não mantém essas medidas que são possíveis de serem mantidas, pode ter outro pico. Você não pode esperar de uma autoridade que diz primar pela ciência, que criou um comitê com cientistas, fez tudo que as organizações, a sua e a Organização Mundial de Saúde pedia para distanciamento social, fechou bares, restaurantes, fechou a economia, boa parte da economia, só mantendo os serviços essenciais, só não conseguiu controlar o transporte público, e isso é impossível no Brasil. É impossível, é um meio de contágio terrível também, mas não conseguiu, o governador não conseguiu fazer isso aqui, nem o prefeito conseguiram fazer o controle do transporte público. Sempre teve lotado, foi uma semana de quarentena e depois ninguém respeitou mais. Mas não é possível, né? Depois que o governador, porque nós tivemos o prefeito de São Paulo pegou Covid, o governador pegou Covid, o presidente da República pegou Covid. Pô, aí o governador vem e diz que o pior já passou. Como o pior já passou? A gente não sabe nem em que estágio a gente está. A gente não sabe, porque pode vir uma segunda onda aí muito pior do que a primeira. A gente não sabe. Os cientistas não sabem o que é que há por vir. Ele fala tanto em ciência e cunha uma frase dessa de uma irresponsabilidade brutal. O pior já passou. Como o pior já passou? Se os cientistas não sabem que estágio que nós estamos dessa pandemia, essa frase pode ser mortal para muita gente. Quando o governador, que todo mundo viu, que queria prender todo mundo em casa, vem e fala assim, o pior já passou, aí a praia fica do jeito que a gente viu aqui. As estradas estavam parecendo feriado, né? Tanto para o litoral quanto para o interior. O Dória falou que o pior já passou, vamos embora. Não pode, as autoridades têm que ter mais cautela naquilo que falam, porque se nem os cientistas sabem daquilo que falam, que é um bicho completamente diferente, que estão usando todos os meios e os recursos inimagináveis que o mundo tem, não só dinheiro, mas mentes brilhantes para tentar controlar um vírus que ninguém sabe o que é. Aí vem, de repente, o governador que se baseia na ciência e fala que o pior já passou no estado mais atingido pela doença no mundo. Como o pior já passou? Pô, na Lua é perigoso você falar que o pior já passou. No Alasca, que acho que não tem um caso, você não pode dizer que o pior já passou, que a gente não sabe se vai chegar lá o vírus ou não. E ele sobrevive a frio, a calor. Enfim,
mas a nossa esperança é a vacina. E é que parece que falta pouco para a gente chegar a uma perspectiva de vacina, que é uma bobagem da gente se comportar como se estivesse à beira do fim do mundo. A não ser que alguém saiba que está vindo um meteoro para cá que vai acabar com a Terra. Pode ser isso também, eu não estou sabendo. Porque do jeito que estão agindo no Brasil e em boa parte do mundo, não tem cabimento uma coisa dessa. O cara está indo para o abate, sendo que a vacina, que é uma perspectiva, uma chance de te proteger contra um mal invisível, mas terrível, que assola a humanidade, está próxima de ser conseguida. O que é que a organização tem de informação das vacinas, doutor? Latena, no campo das vacinas, eu creio que há um esforço que é, sem dúvida nenhuma, o maior esforço já realizado pelo mundo para desenvolver uma vacina para uma doença. Mas nós já temos aí 150 projetos de vacina em desenvolvimento. Desses, 8 já se encontram na fase final dos testes. É muito importante frisar isso, Datena, que mesmo com toda a emergência mundial, nós não podemos saltar etapas. Ou seja, uma vacina, para ser recomendada, ela tem que provar duas coisas: que ela é segura, ou seja, que ela não faz mal para quem toma, e segundo, que ela é eficaz, ou seja, que ela vai proteger a pessoa contra a infecção do Covid. Então, nós já temos aí 8 vacinas nessa fase final. Nós temos a expectativa de que nos próximos meses esses estudos sejam concluídos e aí começa vamos dizer assim, o desafio de produzir em larga escala essa vacina. Né? A nossa recomendação é que se tenha vacina a preço acessível para os países desenvolvidos, para evitar que os países ricos comprem toda a produção e os países desenvolvidos fiquem no final da fila, e que todos os países recebam, numa primeira etapa, já o quantitativo de 20% da sua população. Né? Esse quantitativo inicial seria suficiente para vacinar 3 grupos prioritários: os profissionais de saúde e de serviços sociais, como professores, por exemplo, que têm maior risco de se contaminar, e também porque eles são importantes para manter os serviços funcionando, educação, saúde, segurança, etc. Segundo, as pessoas com mais de 65 anos, porque eles são um grupo importante de risco para formas graves da doença. E um terceiro grupo, que são adultos com condições clínicas, doenças, que podem também facilitar a aparição de formas graves. Pessoas com hipertensão, com doenças cardíacas, com câncer. Ou seja, vacinar primeiro esse grupo para salvar vidas e depois começar uma estratégia de ir aumentando a cobertura vacinal até atingir toda a população. O senhor observa a América do Sul com possibilidade, por exemplo, o Brasil, né, e os demais países, mas principalmente o Brasil, que é o segundo mais atingido do mundo inteiro, com condição de volta às aulas, ou o senhor acha que é uma medida temerária voltar às aulas nesse momento no Brasil? A decisão de volta às aulas é uma decisão difícil, Datena, porque sem dúvida nenhuma que as escolas são importantes, né? Para as crianças, são importantes para a própria sociedade, os pais precisam, mas seria muito bom se a gente pudesse fazer uma avaliação de risco em cada cidade, né? No caso do Brasil, porque cada local tem uma realidade diferente. Nós temos cidades no Brasil onde a transmissão já está nitidamente com 2, 3 semanas de redução no número novo de casos, e ainda há cidades que esses números estão muito elevados. Reabrir as escolas em uma cidade onde há uma transmissão forte pode significar uma aceleração dessa transmissão. Né? Nós já tivemos exemplo em Israel, tivemos exemplo em alguns países europeus. Por outro lado, tivemos escolas que foram abertas em cidade com baixa transmissão ou com transmissão completamente controlada, que tomaram as medidas adequadas e conseguiram, até agora, reabrir sem que houvesse uma aceleração. Então, é muito importante uma avaliação local cuidadosa, com dados objetivos, com dados confiáveis, para saber a situação da transmissão e, se a decisão for reabrir, utilizar todo o protocolo
que tem que ser montado, né? De evitar que uma criança com sintoma vá para a aula, ou um professor com sintoma vá para a aula, a tomada de temperatura, máscara para adolescentes e jovens, o distanciamento dentro da sala de aula, onde é possível, né, ser feito, porque esse é o protocolo que tem sido aplicado e que tem evitado as escolas serem um fator de transmissão. Vamos lembrar sempre que, apesar de que as crianças e os jovens, aparentemente, né, os dados que a gente tem até hoje demonstram isso, são mais protegidos em relação às formas graves. Quando você tem uma transmissão forte acontecendo, essa transmissão vai alcançar o pai, o avô, o tio, a tia daquela criança ou daquele jovem. Então, há que se olhar não só o risco para a criança e o jovem, mas também o risco de havendo uma aceleração da transmissão e isso voltar a produzir mais casos e mais mortes pela Covid-19. Salvo engano, parece que o mundo inteiro, inclusive o Brasil, esse fim de semana foi a maior prova disso. Não estava assim. De repente, de uma hora para outra, a coisa parece que desandou de uma semana para cá e tal. Essa imagem que eu vi da praia, eu fiquei assustado. Dos bares eu já estou vendo faz tempo, mas da praia são milhares de pessoas ali, né, ao longo do litoral de São Paulo. Olha lá, que coisa absurda. Isso é absurdo. Isso é impensável numa época de pandemia. Isso é impensável com um vírus que é transmitido não só por fluido, mas que sobrevive no ar. Isso é uma loucura. E muita gente sem máscara, a maioria sem máscara nenhuma. O mundo acabou mesmo, vamos lá. Então, nós não podemos chegar tão perto da vacina com essa filosofia. Era agora que as pessoas deviam estar resguardando pelo menos o distanciamento social. Repito, eu fui contra prender as pessoas na época errada, prenderam gente na hora errada, já com gente contaminada dentro de casa. Em Nova York aconteceu isso. A maioria das pessoas que estava dentro de casa foi quem foi para o hospital e morreu, porque já fecharam com gente contaminada dentro de casa. Ou quem saía demais não tomava as devidas precauções do distanciamento social, que é a única coisa que nós estamos pedindo agora. A única coisa que a gente pede é distanciamento social. Não há mais como você segurar a boiada, não. Já que se fala em contaminação de rebanho, mas o único jeito é que você tenha consciência, lava as mãos toda hora, que vai pegar, lava as mãos, passa álcool em gel, se tiver ali, se dão água e sabão, a cada movimento, não toque no nariz, não toque no rosto, mantenha distanciamento de no mínimo 1,5 metro, não é? Que é questionável ainda, mas é o que tem, entendeu? E use máscara. Use máscara. Pelo amor de Deus, use máscara. A gente está tão perto de uma vacina, por que você vai contaminar os outros, ou se contaminar, ou matar alguém da sua família, se a gente está perto de conseguir uma esperança? Uma esperança que não é... o doutor disse bem, se você entregar uma vacina ruim, que não protege as pessoas, é pior, porque o cara vai se achar protegido e vai sair contaminando os outros. E vai morrer por causa da doença e matar mais pessoas, e não vai parar a pandemia. Tem que acabar com esse ciclo. E a vacina que vão entregar, por melhor que seja, estão dizendo que ela protege 75%, no máximo. A não ser que aconteça uma evolução muito grande e você tenha uma proteção como a do sarampo, que o cara toma a vacina do sarampo e sabe que não vai ter sarampo, salvo qualquer ledo engano, porque a proteção da vacina do sarampo é 90%. Então, mesmo com a vacina, a gente tem que aprender a viver com novas regras, para não dar sopa para o azar, porque senão, realmente, nós vamos ter uma hecatombe aí, que Deus nos ajude. A última pergunta para encerrar, tem muita gente trabalhando já com perspectiva, o Trump, por causa das eleições, já quer vacinar esse ano. O Putin, para ganhar do Trump, já quer vacinar esse ano. Qual é a perspectiva mais correta que vocês da organização trabalham para que essa vacina segura, depois de aprovada, seja entregue à população mundial? Ou que essas vacinas, não vai ser uma só, serão várias vacinas? Pois é, no cenário ideal nós teremos várias vacinas, né? E isso vai ser importante porque nós vamos precisar, nessa estratégia de ter 20% de doses, 20% do correspondente da população de doses, no caso do Brasil,
isso seria ao redor de 41 milhões de doses de vacina para a primeira etapa, né? Se for uma vacina de 2 doses, ou seja, tem que tomar 2 doses para proteger, já seriam 84 milhões de doses aproximadamente. Então, nós trabalhamos com a perspectiva da Atena de que nós vamos ter, como eu falei, o encerramento desses estudos. Alguns produtores já estão fabricando a vacina numa situação de risco, digamos assim, né? Produz, mas não entrega, não pode usar, mas já deixa um estoque. Se ela comprovar que é segura e eficaz e for liberada pelas autoridades, já aplicaria. Se ela não for, perde. O que você chamou a atenção também é importante, de que nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Nós não sabemos qual vai ser a eficácia dessa vacina. Provavelmente nós teremos vacinas com eficácias diferentes. Uma vacina com 60%, outra com 70%, outra com 50%. Uma vacina que vai ser melhor para utilizar em pessoas idosas. Ou seja, a vacina também não é digamos assim, uma bala de prata, né, que imediatamente vai acabar o problema. Nós vamos ter que conviver durante vários meses com essa nova mentalidade. E isso é fundamental para salvar vidas, né? O distanciamento social, o uso de máscara, lavar as mãos. Se a pessoa apresenta febre, tosse, sintoma respiratório, ficar em casa imediatamente, tomar as medidas necessárias, fazer o teste para ver se é mesmo Covid-19, ou seja, tudo isso vai ter que ser preservado, né? Nós não vencemos essa batalha, estamos ainda longe de fazê-lo. E é muito importante esse compromisso de todos, né, de cada pessoa, das empresas, dos governos, para que de maneira coordenada a gente consiga chegar até o final dessa batalha. Doutor, foi um prazer falar com o senhor. Saúde e proteção ao senhor, à sua família, e que Deus nos ajude a todos. Um abraço grande, doutor. Foi muito legal a entrevista. Muito obrigado, Atena. Um abraço. Bom dia.